Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós vamos hoje, em continuidade, essa história fantástica do Senhor Jesus, narrada por João, vamos ver em nossa aula de hoje o capítulo 3, que traz um dos mais belos e intrigantes textos da Bíblia. Trata-se do primeiro sermão do Senhor Jesus. Isso está registrado no capítulo 3, versículo de 1 a 3, do Evangelho do São João. Essa narrativa traz apenas dois personagens. O primeiro personagem é Jesus, a quem João já nos apresentou no capítulo 1 como o Verbo encarnado, o Logos de Deus, aquele que é pré-existente, o Filho de Deus. E o segundo personagem que temos é Nicodemos. Segundo João, logo no primeiro versículo, ele apresenta Nicodemos como fariseu, ou seja, membro de uma seita religiosa dos judeus, legalista, mais estudiosos da palavra, teóricos, não agiam com o coração, agiam com a razão, e muito legalistas, mas tinham influência política, era um conhecedor da lei, era um doutor intérprete da lei, ocupava, portanto, uma posição proeminente na sociedade local, era um homem de posses. Então, Nicodemo era uma das pessoas que ficaram maravilhadas com as obras que Jesus realizava. Daí a sua visita a Jesus. O texto que estudaremos hoje traz o primeiro sermão do Senhor Jesus. Isso é uma informação importante para você também, para todos nós. Ela é importante porque muitos de nós pastores ficamos preocupados e muitas vezes não gostamos de pregar para uma igreja com pouca gente, uma igreja vazia. E aqui Jesus muito nos ensina, pregando apenas para um homem, Nicodemos, um fariseu, um povo que combateu Jesus até a cruz. Só te dar mais uma informação, Nicodemos é um nome grego, que quer dizer conquistador de povos, não é um nome judeu. Bom seria se esse significado desse nome tivesse se cumprido, né? Conquistador de povos. Sabemos que Nicodemos se converte, mas não sabemos o fim da história de Nicodemos. Bem, Jesus está no seu primeiro sermão. E o sermão de Jesus, conforme João vai descrever daqui para frente, se inicia dessa forma, a partir de um questionamento, a exemplo desse diálogo com Nicodemos. E esse sermão, ele consiste sempre de uma resposta abrangente à questão formulada. As suas questões, eliminando crendices, superstições e pautando pela verdade absoluta. Tanto é que diziam de Jesus o seguinte: esse de fato fala como quem tem autoridade. E esse foi um ditado que acompanhou Jesus a vida toda. Bem, esse fato de falar como quem tem autoridade, a gente percebe justamente nesse capítulo aqui. Jesus exaurindo todas as dúvidas de Nicodemos. É interessante. Lendo o versículo 2, nós vamos ver o seguinte, diz assim a narrativa. Numa noite, Nicodemos foi visitar Jesus e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer esses milagres que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Eu quero destacar aqui a palavra noite, a palavra visitar, a palavra mestre, e queria destacar a frase: ninguém tem poder para fazer sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Essas três partes. Bem, eu queria começar com a palavra uma noite. Por que Nicodemos foi visitar Jesus à noite? Se você é estudioso da Bíblia, você já tem visto essa possibilidade que eu vou falar. É que Nicodemos foi à noite porque ele se comprometeria junto aos seus pares se ele fosse observado indo à casa de Jesus. Imagina, um doutor da lei, um líder do povo, religioso, proeminente da sociedade, visitando
um pobretão da Galileia. Não ia ficar nada bem para Nicodemo, porque os fariseus não se misturavam com o povo. A segunda possibilidade de Nicodemos ter ido à noite, alguns pesquisadores sugerem que Nicodemos foi à noite por uma questão de respeito ao Senhor Jesus, que era um mestre e que atendia numerosa multidão. Mas tem uma terceira possibilidade que eu percebo nesses textos e que me agrada mais. Eu acredito que Nicodemos vai visitar Jesus por uma ação do Espírito Santo de Deus, agindo no coração de Deus. Embora conhecedor da palavra, doutor da lei, Nicodemos era um homem destituído da graça de Deus. O seu estado espiritual era de uma pessoa sob a ira de Deus, de uma pessoa totalmente afastada de Deus. Eu gosto dessa alternativa. Mas por que ele foi visitar Jesus, que é a segunda palavra que nós destacamos? E esse é um ponto importante onde nós podemos tirar algumas conclusões. Vejam bem, os fariseus eram muito religiosos, eles tinham uma vida, eu diria assim, até litúrgica. Eles praticavam uma religiosidade, eles tinham um culto, horas de orações determinadas, leitura e interpretação da palavra. Alguns eram formadores de discípulos, a exemplo do colega de Nicodemo chamado Gamaliel, que foi quem formou o apóstolo Paulo. Eles tinham um vasto conhecimento sobre cura, milagres, sobre exorcismo, ou seja, coisas comuns à religiosidade da época. E eles sabiam que essas coisas acontecem somente com o aval do Senhor Deus. Muito bem, veja bem como a coisa fica complicada. Surge um homem desconhecido, Galileu, de Nazaré, e fazendo curas e milagres incontestáveis, curando cegos, surdos, mudos, pessoas com hanseníase, que naquela época chamavam lepra. Pessoas com lepra ficavam destituídas do convívio social e Jesus curava-as a todos. E olha que isso era feito às claras, à frente de todos. Não era magia, não eram farsas que Jesus fazia. Nada indicava que Jesus tivesse um contato anterior com um desses beneficiados. E as curas eram incontestáveis à frente de todos. E eles pensavam assim, bem, só uma implicação. Pode parecer absurdo para nós, mas esse Nazareno é um homem enviado por Deus. Só que admitir isso é uma bomba na cabeça do fariseu. É uma incoerência para todo o grupo, porque eram legalistas. Achavam que Deus só privilegiava a eles. E esperavam um Messias que era totalmente diferente daquele que estava se apresentando. Isso foi motivo de questionamento, de discussão, até de divisão. Esse é um ponto que Nicodemos admite Jesus como sendo alguém enviado por Deus. Mesmo sendo isso inimaginável para os fariseus. Os fariseus, veja só como essa coisa era complicada, eles vão chegar à conclusão depois que Jesus tinha parte com o demônio. Portanto, o milagre que ele fazia. Pecador porque não guardava o sábado. E Nicodemos vai com mais cautela. Primeira frase de Nicodemos é Ravi. Rabi, sabemos que você é o mestre que Deus enviou. Presta atenção no que ele está falando. Sabemos, está no plural. Isso indica de que mesmo que os fariseus reprovassem essa atitude de Jesus, Jesus já dizia claramente nos seus ensinamentos que ele era filho de Deus. Eles não admitiam isso, mas por enquanto estavam já admitindo que ele era um homem enviado por Deus. O que quer dizer? Ele é sim um profeta vindo da parte de Deus. Mas isso era por alguns poucos. Mas por que eles chegaram a essa conclusão? Porque não ia ter outra explicação pelos sinais, maravilhas e milagres que ele fazia na frente de todos. Ele encontrava o aleijado e ele dizia, levanta.
tome seu leito, vai para casa. A outro que tinha mão doente, ele dizia, mostra a tua mão. Quando o homem esticava a mão já estava boa. Mas outros diziam assim, mas ele é pecador, mas por que ele faz esses sinais? Só pode ter uma parte com Deus. E Nicodemos está dizendo justamente isso. Senhor, ninguém faz esses milagres que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Aqui Nicodemos está mostrando convicção de que Deus era assim, um enviado de Deus. Nicodemos se expõe e declara que Jesus é o enviado de Deus. Aqui percebe-se que Nicodemos estava confuso, mas, contudo, Nicodemos não chega a confessar que Jesus é o Filho de Deus. Nicodemos ainda não teve esse entendimento a ponto de confessar. Ele está reconhecendo que Jesus tem parte com Deus, o que é muito diferente, o que está muito distante de ser o Filho de Deus. Nicodemos conhecia leis. Nicodemos conhecia as profecias todas sobre o Messias. Nicodemos sabia que Deus mandaria o seu ungido e que sinais do ungido que haveria de vir seriam inequívocos. Eles sabiam que Jesus estava cumprindo essas profecias, mas na cabeça deles isso não poderia ser possível, porque um desconhecido, pobretão de Nazaré, não podia fazer isso. E assim Nicodemos continua no diálogo com essa dúvida, sem confessar a Jesus que ele era o Filho de Deus, que os sinais mostravam. E isso é um ponto importante para Jesus. Veja bem, assim como Jesus viu Natanael embaixo da figueira, lembra? Ele vê o vazio espiritual do coração de Nicodemos. E Nicodemos, que era um doutor, uma autoridade entre os judeus, um homem rico, sábio, zeloso, estudioso, etc., etc., perdido espiritualmente. O homem destituído da graça de Deus. Um morto. E o que Jesus vai dizer a ele é o seguinte: morto, Nicodemos, tem que ter o segundo nascimento. Nicodemos foi até Jesus discutir o quê? Sobre milagres. Se aqueles sinais estão debaixo da autoridade de Deus ou não está, que concorda que procede de Deus. E Jesus não quer discutir sobre milagre. Jesus quer um assunto mais importante, que é a salvação de mortos espirituais. E essa é a principal missão de Jesus. Leia o texto todo e presta atenção no versículo 3º. Parece que Jesus muda de assunto quando passa do versículo 2 para o versículo 3. Veja bem, Nicodemos está dizendo, olha, essa pessoa tem que ser indicado, tem que estar com Deus para fazer esses milagres. E Jesus tira o assunto do milagre. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não tem parte com Deus. Mudou o assunto. É uma bomba na cabeça de Nicodemos. E Nicodemos deve pensar, mas como? Eu sou doutor, eu sou homem religioso, eu conheço todo o Antigo Testamento da época. E Jesus diz, Nicodemos, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Não vamos discutir sobre isso. Agora imagina isso na cabeça de Nicodemos. O nó que não se formou. Ficou atônito. Ia ser no reino de Deus. Não adianta ser religioso, não adianta ser líder numa igreja, não adianta conhecer a Bíblia, não adianta nem conhecer Jesus, não adianta ser rico, não adianta ter expressiva posição social. Se não nascer de novo, não terá salvação. Continuará morto e sob a ira de Deus, como vai dizer João no versículo 36. Deu para entender, queridos? Espero que sim. Bem, como termina essa história? Como termina esse diálogo entre Jesus e Nicodemos? Eu espero que você esteja curioso. O desfecho dessa história está em toda a nossa próxima aula. Não perca. Assim sendo, divulgue nosso canal, principalmente junto às pessoas
que preciso começar a entender quem é Jesus. E tragam novos alunos. A próxima aula está muito curiosa. É a continuidade desse diálogo entre Jesus e Nicodemos. E é interessante que você pode ser um missionário. Você pode, a partir dessas aulas, ajudar alguém que não tem conhecimento sobre Jesus. Então, o que eu te peço? Divulga o canal, escuta as aulas, chama mais gente, para a gente formar uma equipe muito grande de apaixonados por Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.